Como a sua escrita revela emoções que você não percebe. Você já se sentiu triste sem motivo aparente? Você já teve ansiedade sem uma causa específica? Ou uma irritação sem saber explicar? Ou aquela sensação que parece que carrega um peso nos ombros, mas não sabe exatamente o que é? Pois é, a maioria das pessoas, elas acreditam que tudo o que ela sente é com base no que elas sabem, com base na sua consciência. Mas isso não é verdade. Existem emoções guardadas, reprimidas, que você nem imagina que elas estão lá. Hoje eu vou te mostrar como a tua letra pode revelar emoções que talvez nem você perceba. Então, pega na caneta e vem comigo. Vamos lá então. Por que as emoções reprimidas elas aparecem na escrita? Vamos começar entendendo uma coisa. Não é porque você quis guardar aquela emoção, você reprimiu aquele sentimento, você colocou embaixo do tapete e pensou que estava tudo resolvido. E muitas pessoas chegam para mim exatamente assim. Elas acreditam que porque elas acharam, decidiram como adultas que elas não queriam mais olhar para aquilo e que aquilo estava decidido, aquilo resolveu. Na maioria das vezes, não resolve. Ser forte, engolir o choro, não reclamar, não ficar triste, evitar situações, na maioria das vezes não ajuda. Ao contrário, toda vez que você evita algo, é como se você tivesse mais disso. Tudo aquilo que você reprime, você tem mais. Então você já pode anotar inclusive essa explicação. Quanto mais resistência, mais persistência. Então, tudo aquilo que você resiste, ele persiste na tua vida. E é exatamente por isso que hoje, muitas vezes, você tem ainda o resultado que você tem. Imagine, por exemplo, uma panela de pressão. Quanto mais você coloca para dentro, quanto mais você mantém ali, naquele momento, fechadinha, mais pressão ela fica. Esse é o processo que muitas vezes acontece com a tua emoção. Raiva guardadas, tristezas reprimidas, insatisfações, medo guardado, tudo isso continua aí dentro, da onde? Do teu emocional. E é como se ao escrever você pudesse liberar essas emoções que estão reprimidas, que estão aí pressionadas no teu inconsciente. Você pode treinar um pique, você pode fingir algo, mas na hora que você escreve no papel, o teu inconsciente ele vai vir à tona, ou seja, vai vir à tona essas emoções que por grande parte da tua vida você reprimiu elas. E isso porque a escrita fala diretamente com o teu inconsciente. O que você escreve pode ser consciente, mas a forma como você escreve ela é inconsciente. E é através desse mapeamento do traço da tua escrita que é possível, então, encontrar a raiz, a causa daquela situação. E ao longo desses anos, analisando muitas letras, eu identifiquei alguns sinais mais comuns na escrita que revelam essas emoções reprimidas. Uma forma dela é a necessidade de aprovação. Então, muitas vezes, identificado nas letras de início de frase e também da assinatura do teu nome. Essas letras, elas se distanciam de uma maneira grandiosa com relação ao restante da tua escrita. Elas se destacam no texto. E quando uma pessoa, ela vive a vida tentando agradar todo mundo, geralmente são pessoas que não conseguem dizer não, e eu já fui essa pessoa. Eu dizia sim para todo mundo. E quando eu dizia sim para o outro, eu dizia não para mim. Então, por muitas vezes, eu não me valorizei, eu não me cuidei, eu passei exatamente por isso. Eu me sentia depois culpada e muitas vezes o padrão, a raiz que existe nessa situação é a raiz da rejeição. E aí na prática o que acontece? A pessoa evita de se expor, evita de vir aqui gravar um vídeo, evita convites exatamente por esse bloqueio. E esse bloqueio, nesse caso, eu nomearia como medo. Um medo profundo de não ser aceito. E o medo, ele é uma emoção base, uma emoção principal.
Mas ao passo que esse comportamento, ele te impede de você ter o melhor resultado que você veio para ter nessa vida, é um sinal que a gente tem que olhar para essa emoção, porque com certeza ela esconde uma raiz de dor, uma raiz de ferida, algo que está lá no inconsciente, uma crença. E isso vem te limitando, talvez por muitos anos, assim como foi comigo. E sabe qual que era o meu comportamento nessa época? Eu não me achava bonita, eu tinha uma baixa valorização. Eu ficava pensando que eu não era boa o suficiente. Eu fazia mais um cursinho, mais um cursinho, mais um cursinho, mas na prática eu não aplicava aquilo que eu estudava. E o mais curioso é que naquela época eu não percebia que estava carregando tudo isso. E talvez você aí também não perceba. E é por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação, mas uma guardar uma historinha e a outra guardar outra historinha do que aconteceu. Então, anota aí. Não é a situação que determina a reação, é a emoção que tu guardou frente àquela situação que vai determinar o teu resultado de vida. E como desbloquear as emoções através da escrita. Agora vem a melhor parte, a parte que eu mais adoro. Por quê? Ao passo que você escreve uma escrita conduzida, uma escrita terapêutica, você vai conseguir liberar o seu passado, ou seja, completando o seu passado, ficando livre daquilo que aconteceu, mas também ela serve para transformar, ao passo que você muda as iniciais de frases, de letra maiúscula, da inicial do teu nome, ao passo que você também muda essa letra, você também muda o padrão. E o resultado? Você libera aquilo que estava preso e que você nem sabia. E um exercício prático que você pode fazer agora mesmo, para liberar essas emoções. Marca aí no teu relógio 20 minutos. E eu quero que por esses 20 minutos você escreva. Escreva o quê? Tudo que você hoje, o que acontece contigo. Eu quero que você escreva para liberar essas emoções. Talvez seja a hora de liberar um perdão, de liberar o que aconteceu, de liberar os teus medos. E por onde você deve começar? Primeiramente, lembra do que você quer. E se você não está conseguindo o que você quer é o resultado. O resultado que você vê hoje, ele existe uma causa, uma emoção por trás. Então, você começa a escrever por 20 minutos. E no final, você assina, dorme com essa carta, deixa no sonho vir à tona o que mais você tem que tirar. E somente no outro dia você rasga e queima e dá um fim para essa carta. Aqui é livre de julgamento, é sem corrigir, é deixar a mão ficar livre e escrever nesse papel. Apenas escreva e saiba que a mudança já começa no papel. E aquilo que você tem consciência, você já começa a mudar. E se você aí sente que carrega padrões emocionais que você não consegue mudar, que você sente que existe algo te travando e você não sabe exatamente o que é, talvez seja a hora de você conhecer o poder da escrita. Então, clica no link abaixo e me chama no WhatsApp para que eu possa te conduzir para o próximo nível. Ah, e se esse vídeo aqui te ajudou, quero que você curta ele e compartilhe com alguém que merece ser a próxima destravada. Então, pega na caneta e vem comigo.